Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que está tentando se aproximar da sua glicemia para poder entender qual que é o propósito da diabetes na sua vida. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabetecast, o podcast diabético. Vocês achavam que a diabetes não estaria presente até num podcast, meu? Pô, vocês estão de brincadeira. A ideia do podcast diabético é possibilitar para você que é diabético, diabética, para você que porta diabetes, você que tem diabetes. Eu não sei como você se sente com a sua diabetes. É sua, tá liberado, meu. Pode ser do jeito que você quiser, desde que haja respeito para sua condição e para a condição do outro, porque às vezes o outro não entende como você entende e tá tudo bem, galera. E estar tudo bem é sempre a mensagem principal aqui dos nossos episódios, que independente de glicemia alta, glicemia baixa, eu acho que a gente tem que buscar o controle. Eu não lembro quem eu conversei aqui que falou pra mim que a próxima glicemia é sempre melhor. E é legal a gente se atrelar nisso e saber que existem possibilidades. Então, eu não sei se você tá no trânsito, eu não sei se você tá na academia, eu não sei se você tá almoçando, jantando, eu não sei o que você tá fazendo agora, meu. Mas a diabetes, pelo menos pra mim, pra minha convidada aqui de hoje, ela acompanha a gente. Então a ideia de nós estarmos aqui com você hoje é para que durante esse episódio aqui, em algum momento, você fale: caramba, e não era isso mesmo, meu? Como que esses loucos diabéticos aí conseguem fazer isso e eu não consigo? Então aqui é literalmente para poder desmitificar qualquer questão aí que você tenha sobre o diabetes. E galera, esse mês pra mim é extremamente especial, então aqui é só convidado especial, meu, até porque esse mês eu faço 30 anos de diabetes. E eu não tô romantizando a parada, é super feliz, acordei diabético hoje, não foi legal. Mas não é muito mais fácil, ao invés de eu tentar modificar algo que eu não modifico, que é ser diabético, eu modificar algo que eu modifico, que é como eu vou encarar a minha diabetes hoje. Hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, se eu vou receber um convite pra comer uma pizza, um churrasco, se eu vou conseguir almoçar, se eu não vou almoçar. Pô, eu vou pra um evento muito louco aí, sexta, sábado e domingo, que eu sei lá o que eu vou comer nesse evento. Mas eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com hoje. Então hoje eu tomei um bom café, hoje eu almocei legal, hoje eu já tomei um cafezinho da tarde, hoje eu pretendo ter uma janta legal, e aí eu vou me cuidando a cada dia, e esse é o convite para vocês. Eu acho que se preocupar com cada dia faz com que lá no final do mês você tenha 30 dias de bons resultados, ao invés de você ficar na loucura aí de querer fazer as coisas de uma vez só. E como vocês sabem, eu sempre trago pessoas aqui que agregam na diabetes, que de certa forma mostram que a diabetes não é uma... Vou falar uma palavra que eu não costumo falar muito aqui, mas uma maldição. E sim, uma oportunidade de algo que infelizmente a gente não controla, que é ser diabético, que é estar com diabetes, que é portar a diabetes, mas a gente controla o que a gente vai fazer com isso. E essa minha convidada aqui, diferente de muitos outros convidados que eu trouxe aqui, ela não ficou em casa reclamando que a indústria farmacêutica conspira contra os diabéticos e não quer a nossa cura. Ela não ficou lá imaginando que por algum motivo mega bilionário aí, alguém quer ganhar dinheiro em cima de nós, diabéticos. Ó, eu não tô falando dessas empresas malucas aí de suplementos, essas maluquices, essas birulices aí que esse pessoal inventa aí. Que, pelo amor de Deus, né? Vocês já estão cansados de saber que isso não funciona. Mas ela não ficou parada. E trouxe a diferença. E no meu primeiro contato com ela, a primeira vez que eu a conheci, ela já estava trazendo a diferença para mim, para minha vida, através de um produto, através da informação, através da preocupação em entender que, apesar de eu ser um diabético tipo 1, eu não era o mesmo diabético que todos os outros diabéticos. Então, o carinho, o cuidado, a diferenciação e entender que somos pessoas únicas, apesar do diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, ou tipo LADA, ou tipo MOD, ou sei lá, o tipo de vários tipos que você tem aí, isso não define a gente em primário. Claro,
é a diabetes, mas é o que eu brinco, né? Eu sou o tipo 382 e minha convidada aqui é o tipo, sei lá, 297. A gente vai brincando aí nesses tipos aí e se entendendo. Entendendo que literalmente tá tudo bem. E aí, assim, ó, eu gosto de surpreender vocês. Eu também gosto de ser surpreendido, pô. Vocês estão de brincadeira. Aí eu tô conversando com ela aqui, aí eu sei, aí, pô, ó, já vou contar uns spoilers aí. É que nem eu, que eu vou falar que nem eu agora, que eu trintei na diabetes, meu. Pô, aqui tô ficando velho de diabetes, meu. E minha convidada aqui, com todo respeito, também é velha de diabetes e entende bem o que a diabetes pode causar pra gente. E eu acho que ela só pode causar coisas boas. Ela trabalha atualmente, e já trabalhou muito, a gente vai falar bastante sobre isso aí, na indústria, que pra mim, no meu ponto de vista, e vocês tiverem alguma dúvida, depois vamos iniciar uma conversa mais profunda, e eu mostro pra vocês as evoluções aí que a gente passou, mas pra mim ela trabalha na indústria que contribui com a evolução do nosso tratamento. Pô, eu tô com 30 anos de diabetes, eu fazia xixi na fita, eu tinha uma insulina que funcionava muito louca, se eu não comesse ela baixava a minha glicemia, então hoje não. Então hoje eu não passo por isso. Hoje eu tenho várias melhorias, tanto na minha insulinoterapia quanto nas tecnologias. Pô, tô gravando podcast aqui olhando pra minha glicemia. Eu não fiz isso no primeiro podcast que eu gravei. Então não tem como eu falar, ou querer gesticular, ou achar que a indústria tá contra nós diabéticos. Pelo contrário, talvez ela não favoreça tanto quanto você acha que deva ser favorecido, mas que ela tá trabalhando ali em prol da nossa melhoria. Isso é certo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pô, aí começa o podcast, ela fala, eu também sou nutricionista. Tipo, como assim, meu? Pô, eu também sou nutricionista. Eu gosto muito da parte de alimentação. Carol, aqui, minha esposa, é formada em gastronomia, então a gente tenta comer bem, a gente tenta se alimentar e entender que a gente precisa comer para viver e não viver para comer. Mas, pô, ela ser nutricionista e depois ela vai contar um pouquinho, mas fazer isso para poder entender mais sobre a diabetes, aí é maravilhoso. E ó, esse aqui é um presente para uma seguidora minha. Eu não vou falar o nome dela para não constranger ninguém aí, mas ela falou que queria engravidar e não podia. O médico falou que não podia. Não pode ficar grávida. Grávida e diabetes, tipo, não pode. Eu acho que esse médico também falava que diabetes e doce não pode. Sei lá, que comer muito doce da diabetes. Aquelas maluquice médica. Então, essa minha convidada aqui foi mãe diabética. E não foi uma vez só, não, galera. Então a gente vai falar hoje de possibilidades. A gente vai falar hoje de que a diabetes, ela literalmente, pô, vocês viram só a introdução, né? Ela não veio para limitar a gente de forma alguma. Para algumas pessoas, literalmente, ela é um caminho aí infinito de possibilidades. Então hoje eu tô aqui com a Daniela Benzaquin, pô, adorei o nome dela, meu, maravilhoso. Dani, é isso, meu? Quer dizer que dá pra ter filho, dá pra ser nutricionista, dá pra trabalhar, dá pra fazer tudo, meu. O que que não dá pra fazer sendo diabético, meu? Obrigada pelo convite, muito feliz e honrada em participar. Eu tenho diabetes há 35 anos e trabalho na indústria farmacêutica há 20 anos. Eu Legal. comecei lá atrás, em 2003, quando lançaram a Lantus no Brasil. Aí eu lembro que eu usava NPH, mudei para Lantus, eu fui comprar em uma farmácia medicamento, aí o dono da farmácia falou, não acredito, você é um nutricionista, tem diabetes? Você não quer trabalhar comigo para ensinar as pessoas a usarem a Lantus? Porque não sei se você lembra, era uma caneta mais difícil, que tinha que Sim, voltar o sim. êmbolo, Era tinha diferente, né? Sim, sim. era tudo muito novo, ainda a caneta não era uma coisa comum. Aí eu comecei em 2003 trabalhar na farmácia. Aí a Sanofi me Legal. chamou para trabalhar com eles em 2004. Fiquei 7 anos como educadora na Sanofi, a primeira equipe das educadoras. Não era nem Sanofi, era Aventis na época. Era Ventes, né? Depois, Verdade. muito tempo atrás, depois fui supervisora das meninas e fui consultora, que a Sanofi achou interessante eu começar a visitar os médicos e explicar para os médicos. Por isso, toda experiência, Sim. isso que você falou de ter filho e, apesar de todos os As desafios, manhas, viver né, Dani? Que normal. só o diabético tem, não tem jeito. É as manhas, né, meu? Não tem É, como. e é legal tanto para paciente como para profissional da saúde, até para desmistificar e mostrar que, mesmo sendo difícil, a gente vive, né? Vive e muito bem. E, Então, tipo, aí fiquei 7 anos só com médicos. não, é muito louco que, assim, no seu caso era tipo, eu uso o produto é bom. Olha aqui o resultado. Aí quebrou, né, Eles meu? me ligavam direto, eles
quando eu comecei com Lantus, ainda não estava aprovado para gestante. Aí meu médico falou, olha, se quiser, a gente volta para NPH, se não off-label. Falei, imagina que eu vou voltar, né, para que eu usava antes, porque eu me dei super bem com Lantus. NPH também eu já usava de um modo bem moderno, usava várias vezes ao dia NPH para não ter o pico de ação e não ter hipoglicemia. Já consegui um controle melhorzinho. Mas eu não quis voltar e os médicos me ligavam direto. Isso que você falou, você está usando, e como que o teu médico titulou a dose? Como você ficou primeiro semestre, segundo semestre? Tive parto normal nas duas meninas, então, assim, foi uma experiência muito legal. É que eu sou muito tranquila, então, assim, eu acho que, apesar dos desafios, se você se cuida, a vida flui, né? Eu acho que tudo vai bem, então, Não, sim. consegui ter uma gestação ótima. As duas, né? As gestações. Eu conheci a Dani num evento que a gente fez com a Marina, lá, parceiraça minha. A gente fez o Diabetec, né, na intenção de instalar APS aí em várias pessoas. E lá tava a Dani como representante da empresa que ela trabalha hoje, que é a próxima, uma mega empresa, aí daqui a pouco a gente fala sobre ela. E aí ela começou, aí elas estavam com uma máquina, meu, as ideias, assim, eu vou viajar nas tecnologias. Estava com uma máquina que fazia hemoglobina glicada na hora, e tipo, como assim, meu? Eu não tenho que ir lá no laboratório lá, tirar sangue lá com aquela moça que eu olho e falo, meu, será que essa moça. Eu já entro no laboratório fazendo piada com as enfermeiras, eu faço as enfermeiras rir, porque aquelas enfermeiras com a cara emburrada, eu já falo, meu Deus do céu, meu, ela vai estragar meu braço. Aí eu falei, como assim? Aí eu fiz lá, ainda fiquei super feliz que a minha hemoglobina deu. Eu lembro até, eu tinha uma foto lá, é 6,3. Aí eu falei, caramba, tava melhor que a minha última. E aí a Dani falava com uma propriedade ali sobre, né, ali diabetes. Aí, sabe quando você acha meio estranho e fala, ué, meu, que essa pessoa tem a mais com a diabetes, meu? Ela falou, é que eu também sou diabética. Eu falei, aí tá o segredo do negócio. E Dani, começou lá com xixi na fita, meu. Então, assim, que loucura, né? A gente hoje entender de diabetes e olhar para diabetes com possibilidade gerou uma possibilidade para você, por exemplo, num trabalho de algo relacionado a diabetes. Eu acho que o olhar para o que farta em troca do olhar do que falta é o que acontece, né, meu? Assim, que nem essa minha seguidora que eu comentei. Pô, um médico vai e me fala pra ela que ela não podia ter filho, alguma coisa do tipo. Você teve esses obstáculos também ou não? Você é a única história de sucesso do mundo diabético que todo mundo falou que você podia fazer tudo, que você ia brilhar na... Não, Nada na disso, né, meu? verdade, tive milhões de obstáculos. Eu lembro até de uma coisa engraçada, na época foi triste, mas agora eu rio. Quando eu tinha 12 anos, logo que eu descobri que eu tinha diabetes, a minha escola fez intercâmbio com uma escola na Argentina. E já estava planejado isso há milhões de anos, e aquele ano eu descobri que eu tinha diabetes. E aí minha mãe, graças a Deus, foi super moderna, né? Desde o início, se eu me cuidasse, se eu aceitasse tomar insulina, comesse direito, que na época também o comer direito, a gente sabe que era um pouco diferente, né? Em relação a frutas, a carboidrato, ninguém ainda sabia, não tinha domínio sobre isso. E aí descobriram uma família que o pai era médico. E aí me colocaram, eu fui para... Então, isso que você falou de nunca deixar, sempre ir atrás. Eu tinha 12 anos, descoberto há 4, 5 meses que eu tinha diabetes, aquela agulha era gigante, media na fita, fazia xixi na fita, Sim. quer dizer, não tinha nem coisas modernas, né, para me ajudar, ainda mais eu sendo criança, e eu fui. Aí eu lembro que o médico que não era endocrinologista me cortou tudo, e eu vivia com hipoglicemia. Aí eu nunca vou esquecer que eu ficava no banheiro comendo e chorando, porque ele não me deixava comer nada, mas eu fui. Aí eu lembro que eu comprava coisas escondidas e levava sempre no banheiro da menina, porque ele não. Já em 89, menos se sabia do que agora, com certeza, Sim, sim. e ele não era endocrinologista. Mas eu me desafiei, fui, voltei Muito ótima. legal. Hoje, lembrando de tudo que eu passei naquela viagem, eu rio muito, porque me cortavam tudo, as crianças iam fazer passeio, e alguns eu não pude fazer, mas tudo bem, eu consegui viajar. E eu nunca deixei nada, sempre me desafiei, nada me cortar. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Eu fiz nutrição não só pela profissão, eu fiz nutrição porque eu queria entender o que era carboidrato, eu sabia que o carboidrato subia muito. Então eu fiz nutrição há muito tempo atrás para tentar entender o quanto que
ele mudava a minha vida. E eu comecei, não tinha ainda contagem, ou eu não fazia contagem, acho que devia ter, mas eu não tinha esse conhecimento. E eu comecei a entender o quanto que a regular, né, que eu usava na época, podia combinar junto com o carboidrato que eu consumia. E eu acho que minha vida é essa, é sempre ir atrás de facilidades. Eu sei que é tudo muito difícil, é um desafio diário. Um dia a gente está bravo, um dia sobe, um dia desce, um dia você tem problemas na família, fora o diabetes. Eu vi um estudo que fala que a gente gasta muito tempo pensando, eu achei super interessante esse estudo, pensando no diabetes, e fora o diabetes a gente tem família, filhos, trabalho, tem tudo. Então, acho que por isso que eu fui trabalhar em indústria farmacêutica, tudo que dá para facilitar a nossa vida, já que a gente não tem como se livrar do diabetes, eu acho que é muito legal para a gente, já que ele está junto. Então, tem que relaxar, se cuidar, se conhecer e viver a vida, senão não tem como, senão ela te pega e as consequências são muito tristes. Então, acho que a gente se cuidar é muito importante, dá para viver muito bem e ser feliz. Por isso que eu sempre fui atrás. Real, né? Eu acho que as consequências são tristes, né? Porque você passa uma vida olhando para as coisas que você não conseguiu fazer, o que você acha que não conseguiria fazer. Meu, esses dias eu li um livro lá, é um livro mais antigo, que fala de uma cultura lá da Indonésia, muitos anos atrás. E lá tinha um monge que é super especial, que e a história do livro era para gerar possibilidades. Então, o monge, o que que ele fazia? Ele tinha a capacidade de esquentar o corpo ao nível de transmutar pedras. Então ele enfiava a mão dentro de rochas. Então ele quebrava paradigmas dentro da cabeça das pessoas do tipo, é impossível enfiar a mão dentro de uma pedra, não tem como. E ele mostrava que não, que tem como, se você acreditar, trabalhar para aquilo. Claro, uma cultura oriental de vários anos atrás, isso tá em pergaminhos, e hoje essa caverna que ele dava essa aula para as pessoas pode ser visitada. Então você vê os formatos de mãos dentro da caverna, que é onde ele mostrava para as pessoas que ele conseguiria fazer aquilo. Então se tem um maluco que enfia a mão dentro de uma pedra, me vem um cara falar que eu não consigo cuidar da minha diabetes. Tá de brincadeira, né? Então estamos bem alinhados sobre isso. Ô Dani, antes da gente iniciar o nosso papo diabético, eu pergunto para todo mundo que participa aqui, de que lugar desse universo maluco diabético aí você veio? De que lugar que você nasceu? E que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, meu? Você já sonhava ser sei lá, uma nutricionista, meu? Você sonhava trabalhar na farmácia? Que você brincava, meu? O que você curtia? Eu nasci em São Paulo, sou daqui, sou paulista, e eu achava que ia ser ginasta, sempre fiz ginástica olímpica, fiz Que até legal. acho que 17, 18 anos. E não, nutrição, na verdade, foi pelo diabetes, foi para tentar me ajudar. Eu fiz 2 anos de engenharia, aí eu desisti, eu ia fazer engenharia de alimentos, mas aí eu vi que nutrição era mais próximo. E Sim. eu entendi também que é isso que a gente falou de consequências, tem muito desconhecimento ainda. Então, eu acho que se a pessoa entender o que está acontecendo, ela consegue evitar um monte de, não só problemas, mas um monte de situações Sim. às vezes não graves, mas para a vida dela, para ela ter qualidade de vida, para a vida ser mais fácil. Então, eu vi que com nutrição, eu trabalhei alguns anos em hospital antes de entrar nessa drogaria e depois na Sanofi, porque eu sempre quis trabalhar com as pessoas. Eu entendi que eu tendo diabetes e eu sendo da área da saúde, a gente consegue passar essa informação e eu acho que é muito legal e importante, acho que é uma missão. Não sei, você fazer com que as pessoas Ah, entendam o que está acontecendo. Eu acho que sim. isso tem que fazer parte de quem sabe se cuidar. Eu acho que a gente tem que passar tudo isso, porque, infelizmente, ainda as pessoas não têm informação, tanto tipo 1 como tipo 2, e eu acho que evita uma série de complicações. Eu acho que a vida Sim, fica muito mais fácil sim. Mas se você pudesse se escolher, tipo tiver assim, ó, atenção. passar uma tarde inteira, uma brincadeira, o que que ia rolar a tarde inteira, meu? Uma Uma só. brincadeira? É, uma só. Ixi, agora eu, mãe, trabalhando Não, já quase. agora não. Se fosse a brincadeira da infância lá, meu, que seria? Né, sempre ginástica olímpica. Eu ficava fazendo reversão e estrela o dia inteiro. Sempre ginástica olímpica.
Meu, E a brincadeira era ginástica aí eu vou olímpica. confessar, galera. Vou me vulnerabilizar aqui. Eu me sinto envergonhado, porque eu não sei dar nenhuma estrelinha, meu. Eu tinha um amigo Ah, é uma meu que dava. delícia. Não, eu tenho um amigo meu que dá mortal pra frente. Como assim? Ele me humilhava. E aí ele, do nada, às vezes o pessoal falava, vai dar um mortal aí. Ele olhava pra um lado, pro outro, assim, se preparava e dava um mortal pra frente. Parecia um videogame. Aí eu ficava olhando e falava, não, isso não é humano. Então eu sinto muito, eu não sei fazer isso, meu. E eu me sinto muito mal, queria contar isso pra você e pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, porque eu via todo mundo fazendo aquilo e eu não me sentia confortável pra aquilo. Então, eu não aprendi. Até a minha cambalhota, assim, ela é um pouco deficiente. Mas ela rola, mas, pô, meu, parabéns pela estrelinha, meu. Eu não. Obrigada, né? Mas agora, depois de, com a minha idade, trabalhando, tendo filhas, aí brincadeira já devia ser mais próximo, mas já ficou mais distante. E a diabetes, né? Diabetes, filhos, trabalho, É marido, muita coisa pra cuidar, meu. cachorro. Muito prato, tá louco, meu. Pô, diabetes a Muita gente coisa. podia. Não podia ter férias, tipo uma semaninha? Uma semaninha, não é nem um mês. 7 dias. Tipo, de segunda a domingo, assim, sem diabetes. Nossa, isso é mó legal, meu. Tem Caramba. gente que acha que nas férias não tem Não mais tem. diabetes. Isso eu vejo direto. E aí, janeiro, as Boa, boa. glicemias lá em cima. É Aí, verdade, né, meu? É pessoa verdade. Ó, lembra. galera, por favor, é brincadeira, meu. Não tem... Quando você tira férias, a diabetes, não dá pra deixar a diabetes em casa com o glicosímetro lá, falar, ó, fica aqui cuidando do meu glicosímetro, daqui a pouco eu volto. Não rola, hein, meu? Diabetes, e às vezes, é o que eu brinco, né, Dani? Pô, vocês estão vendo a Dani, 35 anos de diabetes, disposta, mãe. Daqui a pouco ela vai dar a estrelinha aqui, Dino. Vocês vão ver, esse é outro nível. Quantas pessoas vocês conhecem com diabetes com 35 anos, bem dispostas? São poucas, porque a gente tem, claro, a gente tem esse estigma do diabetes do vô, né? Que era aquela diabetes. Não é mais, isso não é mais hoje em dia. Mas quantas pessoas que você conhece com mais de 30 anos de diabetes tipo 1, que é aquela que toma insulina lá e tudo mais? Então é isso. Dá pra fazer, dá pra viver normal, uma vida assim, extremamente adequada, uma vida com ajustes. Eu não falo nem limitações, porque pra mim tá muito claro por que que eu falo meu não pra não dar sim. É pra quando eu tiver 60, 70 anos, vai, eu quero viver até uns 88, então quando eu tiver com uns 85, eu não tá tão zoado quanto, né, uma pessoa que não tem diabetes e se cuidou. E a diabetes determina isso, que nem perguntaram esses dias, pô, eu tenho diabetes, a minha cicatrização é uma merda. Eu falei, não, mas o que tem a ver diabetes com cicatrização? Você tá com a diabetes bem cuidada? Ah, não, tá bem ruim. Falar, então, é o mau cuidado da sua diabetes que leva a má cicatrização. Aí eu complementei, falei, se você não fosse diabético e tivesse uma alimentação ruim, não tivesse praticando atividade física e não estivesse se hidratando e tivesse um machucado no calor, talvez você teria uma cicatrização tão ruim quanto uma pessoa com a diabetes mal controlada. Então, as pessoas criam, né, um estigma assim de que a diabetes é a culpada e não sei o que lá. E, porra, a hora que a gente começa a olhar aqui, não vou deixar a diabetes me limitar. Aí aparece possibilidade, você chega na farmácia convidado pra trabalhar, acontece umas coisas muito loucas, né? O universo, literalmente, ele retribui. Eu acho que isso é boa vontade, né? É olhar pro sim, olhar pro que a Isso aqui que eu diabetes vai dar lembrei, mão, uma né? coisa super interessante. Quando eu era pequena, porque a insulina tem 102 anos, né? Quer dizer, muito nova. Quando eu era pequena, era muito difícil ver alguém com diabetes tipo 1 com mais de 50 anos. Muito difícil. Quem tinha mais de 50 e tinha diabetes, saía na televisão ou Sim. alguém publicava uma notícia. Era muito, muito difícil. Então, assim, eu passei minha infância sem enxergar ninguém que tivesse diabetes e fosse tipo 1, insulino dependente, sem nenhuma consequência ou com consequências mais leves de maus cuidados. E vários médicos falavam que eu não ia poder ter filhos. Então, eu acho que Ah, falaram isso pra você hoje está também, muito Dani? mais Você não fácil. podia ter filho? Falaram? Eu tive que mudar umas 3 vezes de ginecologista, porque ninguém sabia não, ninguém tinha, eles tinham medo, né? Tinha coragem de ter alguém, Eles sabiam da principalmente diabetes do antigamente. vô, né, meu? Era bem isso, né? Então, tinha medo de ter alguém com diabetes que precisasse cuidar Dá. e eles não sabiam nem o que podia acontecer. Se hoje ainda é difícil, imagina a minha filha tem 17, a mais velha. Imagina 17 Há anos 17 anos atrás. atrás. Sim. Então,
eu passei por vários médicos, e aí eu descobri um que fez, olha que louco, especialização em diabetes na residência, alguma coisa assim, mas assim, ele tinha estudado, né, que ele tinha experiência nisso. Aí eu achei super legal, eu falei, se ele já viu, é porque ele vai conseguir me acompanhar durante a gestação. Foi super tranquilo, te juro. Eu queria ter mais meu marido que não quer, porque ele fica fazendo as contas de quanto gasta o filho. Mas por mim, eu amei a gestação. Eu tive 2 partos Caramba, Dani, meu, normais, quer dizer, foi obrigado por essa tranquilo. mensagem, meu, obrigado, porque tem muita gente ouvindo a gente aqui, tipo, travadão, pensando, caramba, será que eu vou poder ter filho um dia? Meu, que louco isso, tô muito feliz por isso, de verdade, meu. Não, é cuidado, lógico, eu tinha um valor de referência bem mais estreito, né? Eu lembro, acho que era de 90 a 120, mas ok. Era o preço que eu tinha que pagar por querer ser mãe. E sem E foi sensor, né, super porque há tranquilo. 17 anos atrás, deixa eu ver, não Não, tinha sensor nenhum, né, meu, pô, eu era na usei, unha o negócio. não, na unha, eu usei bomba no último mês de gestação, quando eu Ah, que estava para legal. ganhar nenê, aí eu fiquei mais um mês e tirei, e voltei para a caneta. Eu fiquei, na segunda gestação eu nem usei, eu tenho a bomba que é uma bem antiga, ela só injetava a insulina rápida, não fazia mais nada, não tinha toda essa modernidade que tem as bombas de hoje. Pô, que louco. Mas, lógico, se cuidando é difícil, assim, às vezes eu tinha hipoglicemia, hiperglicemia, ficava desesperada, chorava, achava que ia acontecer alguma coisa, mas na maioria das vezes o controle foi bom e só com parto normal dá para entender que foi tudo bem. Até todo mundo fica brincando comigo, porque estourou a bolsa na segunda filha e eu tinha marcado manicure. É besteira para homem, mas a mulher, imagina, vai ganhar nenê, você quer estar bonitinha. Aí eu tinha Eu tirado o entendo, esmalte, entendo. estava todo horroroso, e aí estourou a bolsa, eu fui para o hospital, tive minha filha, e aí no dia seguinte eu marquei para fazer lá no quarto, e aí ficou todo mundo zoando. Eu falei, imagina, acabei de ter filho, eu vou tirar foto e vai ficar para a vida. É, pô. Mas parto normal é tranquilo. Na hora, lógico, tive que ter todo o controle, né? Porque Cuidado, sim, primeiro claro. trimestre cai muito a glicemia, depois fica normal, depois ela sobe muito. Você tem que ter médicos te acompanhando o tempo todo e tem que estar ferindo a glicemia, independente se é um sensor, se é glicosímetro, tem que medir 1000 vezes, fazer todos os exames, mas dá certo. Assim, é para um bem que dá muito certo. Sim. Muito, Aí, peraí, eu muito entendi um certo. negócio aqui. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou que usou bomba e tirou a bomba, então você voltou pra caneta. E hoje Volto pra cá. você chega nos 35 anos de diabetes bem, igual eu usando. Achei uma parceira da caneta, meu. Só Porque caneta. Foram 3 meses de bomba em 35 anos. Só caneta. caramba, Dani, que legal, Seringas. meu. Você usou a seringa que tinha espaço morto, que a gente tinha que fazer as contas, o quanto tinha de insulina no espaço morto? Você deve Não ter cheguei a usado, que às usar vezes você essa, não não. lembra, né? Será que eu usei? A que eu usava, a parte da frente ela saía. E aí você puxava e misturava NPH com a regular. Aí você puxava, aí fazia as contas, acho que eram, agora não lembro, mas 4, 5 unidades que tinha no espaço morto, aí você tinha que descontar, depois você puxava outra insulina e E a gente reclamando da contagem de carboidrato, meu, tá de brincadeira. Era a contagem da insulina. da insulina, desse espaço, com certeza tem gente que usou e que lembra desse espaço morto que a gente tinha Caramba, que fazer meu. as continhas. Era complicado porque nossa vida é uma conta, né, Roger, o tempo todo. Fora a contagem, é o dia inteiro o quanto deu a glicemia, o quanto comi de carboidrato, o quanto que eu acordei, o quanto que eu tô brava, o quanto que subiu, o quanto que. Não é? Nossa vida acaba sendo, acho que, em função de quanto de tudo, E não é? às vezes a gente tava lá a última vez que eu me encontrei com a Dani aqui foi no congresso aí de diabetes, no da Sociedade Brasileira de Diabetes, e lá tinha uma empresa lá chamada IEDA, que eu até já gravei um episódio com ele, se vocês quiserem depois volta lá pra ouvir, e ele tava comentando, pô, que o intestino tem muito a ver com a glicemia, aí ele me contou algumas coisas que sabe quando você para e fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, porque às vezes a gente para e pensa, vai, você, mulher, ainda tem mais fatores do que eu por conta da período de menstruação, época hormonal. O homem não. Então, às vezes, eu me limito a falar: ué, eu não comi nada. Eu tomei bastante água.
não passei muito calor ou muito frio, nem muito. Por que que minha glicemia tá assim? A gente não se liga que talvez é um estresse que você passou por conta de algum motivo ali específico. Talvez é o seu intestino que não tá funcionando muito bem naquela semana por conta de uma alimentação que você teve. Tem tantos fatores, saiu até aquela cartela lá com quase 60 fatores que alteram a glicemia, que às vezes a gente fica bitolado em, mas eu não comi doce hoje. Mas não se ligou que passou por um estresse, por um período, por alguma coisa que tá vindo rolando. Pô, que nem essa semana a Carol ficou um pouquinho doente. Na sexta-feira ela se sentiu um pouco mal. Aí sábado e domingo ela ficou com febre. A gente ia pro hospital na segunda-feira e na segunda-feira ela melhorou. Aí ontem, terça-feira, eu comecei a ficar com um pouquinho de febre. E hoje de manhã eu também tava com um pouquinho de febre. Aí eu tomei um remédio e tô melhorando. Eu já comprei 2 exames do Covid. A Carol já vai fazer hoje, porque pra ela já passou um tempo mais. E eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Então pode ser que aí, nesses eventos que eu participei, alguma coisa, eu tenha contraído. A gente não sabe. Eu não quero ir para um hospital hoje para ver, então eu comprei um teste caseiro para fazer ele primeiro. Se eu tiver com contagiado aí por Covid de alguma forma, talvez será que não é por isso que eu tô sentindo que a minha glicemia tá mais resistente nesses últimos 2 ou 3 dias? E aí a gente talvez nem sabe. Às vezes é uma gripe que tá ali bem fraquinha com você, mas que influencia na glicemia. Pra mulher, às vezes é o período menstrual que tá pra chegar ou na hora que tá pra terminar, porque em uma sobe no começo e desce no final. A outra desce no começo e sobe no final. Então, eu acho que você deixou bem essa mensagem, Dani, que quando você entende o que tá acontecendo ali, fica mais fácil pra você falar, não, eu vou pra cá, ou eu vou pra lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fica mais fácil. Cuidar da nossa diabetes, né, meu? E aí pode ser bomba, pode ser caneta, com sensor, sem sensor. A gente se vira, né? Literalmente, mas acho que Com a gente certeza, dá um jeito. conhecimento é tudo. Sim, eu acho que entender o que que acontece com você, o que você come, o exercício, o que que o medicamento faz, porque Sim. depende do medicamento, as ações são diferentes. Até NPH, né, que hoje se usa menos, mas ainda se usa bastante, né, Sim. porque se dá no posto. Eu já usei várias, acho que eram 4 ou 5 doses de NPH para a hipoglicemia ser menor. Então, eu acho que você entendendo o que você está usando, você consegue organizar a tua vida para não ter hipoglicemia, hiperglicemia. Eu acho que tendo mais condições ou menos condições, a gente consegue, com conhecimento, se virar com o que tem, Sim. né? Ou com glicosímetro, ou com sensor, ou Tanto faz, né? não é, com o APS. Eu acho que se a gente se conhecer, a gente consegue aproveitar tudo que tem em mãos e tentar ter uma qualidade de vida melhor. Sim, sim. Legal, né, meu? Ô, Dani, e me fala uma coisa, eu nunca trouxe nenhum convidado aqui que pudesse me responder essa pergunta. E essa é uma, uma, uma teoria da conspiração de muitos diabéticos aí. Você que trabalha bastante tempo na indústria, claro, ninguém tá falando que você é a dona da indústria aí, e até talvez as pessoas falam, não, mas o dono da indústria que é um inimigo lá, um cara um arqui-inimigo na verdade, ele não quer a cura, ele quer escravizar as pessoas para que fiquem. E que merda é essa que as pessoas pensam, meu? Porque eu vejo tantas empresas sérias trabalhando aí na manutenção, na evolução, na possibilidade, quando tem, na cura. E o que eu vejo é sempre o avanço. Eu consigo. Uma vez eu vi uma aula da doutora Suzana Shen, que é uma endocrinologista pediátrica, enfim, e ela mostrou ali um comparativo. Até a doutora Vanessa Montanari também fala bastante nisso. Um comparativo das tecnologias atuais, tipo celular, sabe, computador, até videogame, com as tecnologias que tem para diabetes, daquele primeiro glicosímetro lá, da agulha que tinha que deixar o ar na pontinha lá, o espaço reserva para tomar, porque a gente tem hoje. Então, agulhas cada vez mais finas, sensores de vários tipos, bombas de insulina cada vez mais tecnológicas e com menos fios. Até tava brincando com o pessoal, falei, pô, daqui uns 10, 20 anos, se a cura ainda não tiver chego, vai ter uma bomba de insulina dentro do braço. Você vai olhar, você vai ter um visor, você aperta, porque eu não sei para onde essas coisas vão, elas vão evoluir e vão trazer cada vez mais possibilidades pra gente. Me conta, Dani, você tem essa percepção pelo trabalho que você já exerce aí há mais de 20 anos na indústria? É real, meu? A indústria não quer a cura, ela quer o tratamento, meu? Que Paranauê é esse aí que o pessoal fica confabulando sobre? Não, a indústria quer o nosso dinheirinho rico.
que é isso, na real, Dani? Você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Então, eu trabalhei já com medicamentos e trabalho agora com dispositivos, os dois lados. E tem várias pesquisas em andamento. O problema é que eles não conseguiram ainda fazer um transplante que o corpo não rejeite, mas na verdade existem vários estudos, né? Então ainda não chegaram a essa cura. Eu vi pessoas até que fizeram esse transplante, mas não, mas ou rejeitou, ou Sim. mais para frente precisou voltar a tomar insulina, uma dose menor. Mas eu acredito que, lógico, muita gente quer ganhar dinheiro, mas com a cura vai ter imunossupressor, vai ter um monte de coisa, vai ter que ter o controle. Então, eu acredito que também vão ganhar bastante dinheiro. Eu acho que uma hora essa cura ou um melhor controle, um maior conforto, cada vez maior conforto, que hoje em dia já está bem melhor, vai chegar, mas eu acho que está em andamento essa pesquisa. Eu não acredito que ninguém quer achar que essa conspiração que eu escuto direto, que é interesse para todos de ter uma, uma fonte de renda Dependência, que né, dá meu? Que milhões, loucura. milhões não, dá muito mais. Mas eu acredito que estão em andamento várias pesquisas, mas ainda não conseguiram achar alguma coisa que trouxesse essa cura para a gente, mas não sei se eu vou chegar a ver, não sei em quanto tempo, mas tem vários no mundo inteiro que estão rolando. Eu tenho aqui, isso eu também não te falei ainda, mas eu tenho também uma sobrinha que tem 10 anos, ela mora no Sul, e ela é desde um ano de vida diabética, ela tem desde um ano de vida diabetes também, dois raios na mesma família. A filha da minha irmã também tem diabetes, então acredito que ainda ela possa talvez ver alguma coisa. Ela é de uma geração totalmente diferente. Ela já nasceu com o CGMS, ela já nasceu com insulinas mais modernas, ela já Muito bom, né, veio meu? uma geração que você come, faz contagem, toma insulina e segue a vida. Então, eu acredito que vai existir, eu só não sei em quanto tempo, mas com certeza tem várias pesquisas sendo Vai feitas. que é sua sobrinha É que descobre, interessante. né, meu? Talvez para uns não seja, mas com certeza tem muita gente que vai ganhar com isso também. Fora a saúde, né, os gastos que pessoas com diabetes têm de ser internado, né, o gasto dentro de um hospital, o gasto com todo o tratamento para os cofres públicos, eu acho que tem muita gente que vai ganhar e tem muita coisa em andamento. Eu Existe talvez uma acredito. possibilidade de que até aumente a receita acerca desse problema em específico, por quê? Porque ele não vai parar de acontecer, né? Infelizmente, o nosso corpo humano tende, se a gente não se cuidar, a gerar esses tipos de problemas e outros problemas novos aí que podem aparecer com o futuro. Mas é muito legal, né? Que quem sabe não é a sua sobrinha que vai descobrir a cura lá na frente, quando chegar na nossa idade aí, sendo diabética, né? Mas, tipo, assim, até quando você falou, eu senti, pô, meu, ela não vai passar por aqueles perrengues. Você sabe que eu descobri diabetes com 6 anos. Então, eu nem me recordo de não ser diabético. Mas eu me recordo de ter passado por alguns perrengues. Pô, eu tinha um amigo meu que também se chamava Rafael, ele era um ano mais velho que eu. E eu descobri, acho que no segundo ou no terceiro ano do colegial, que ele era diabético. E a gente andava de skate junto, a gente era amigo. Eu lembro que ele era fumante, ele fumava cigarro na época. E eu achava isso meio ruim, falava, pô, cara, isso não é tão legal. E aí a gente ficou longe um tempo, e depois de uns 5 ou 6 anos, eu encontrei um amigo em comum. E quando eu perguntei dele, o cara falou: Meu, ele faleceu, tem um ano e pouco, aí teve complicações da diabetes. E ele era um cara diferente. Aí, quando a gente tava juntos, os caras falavam: Ó, esse é o diabético do bem, esse é o diabético do mal. Porque às vezes a gente ia comer alguma coisa, tomar alguma coisa, tava eu tomando insulina, ele disse: É louco, eu não vou tomar. Não, eu já tomei insulina de manhã. Eu falava: Cara, mas não é assim. Aí ele falava, não, mas a minha é diferente. Então naquela época não tinha informação, imagina. Aí sabe aquela sensação de tipo, pô, meu, o cara jovem podia estar aí como eu, podia hoje ser meu parceiro no Diabeticando e tá os dois Rafaéis aí falando sobre diabetes, mas acabou sendo um cara que virou estatística. Então, Dani, Sim. realmente não teve nenhuma empresa que você trabalhou que falou, ó, não conta pra eles que já tem a cura, vamos vender, Juro por vamos tudo que vender nunca. remédio. Te juro. Não Ao rolou, meu. contrário, eu sempre quis trabalhar com produtos que fossem ajudar, lógico, a nossa vida, né, de quem Sim, tem sim. diabetes.
e peguei o lançamento, como eu falei, da Lantus, que a diferença foi muito grande, né? Agora todos os produtos são, lógico, maravilhosos, teve muitas melhorias, mas o pulo do gato foi de NPH para Lantus, aí foi uma diferença gigante. E agora com dispositivos para também a gente melhorar a nossa vida, igual você falou, de hemoglobina glicada, que o resultado é em 5 minutos. Eu fico tão nervosa quando eu faço exame, demora 3 dias no laboratório, eu fico abrindo o tempo todo o Você fica aplicativo. abrindo, eu ia falar isso agora, você A fica minha abrindo lá filha fala, toda mãe, você hora. fez hoje, o que você está abrindo? Eu falo, vai que Tipo, saiu, vai que foi vai que rápido. sair, vai que sair. Eu também faço isso, meu. Eu chego em casa já com o Mas protocolo e falo, deixa eu ver se já entrou o protocolo no sistema. É tipo, pô, ansiedade eu pura, vejo, né, meu? eu vejo por uns 3 dias até sair, juro por Deus, eu fico clicando e apertando o botão até sair, assim, até a hora que saiu e eu pegar de primeira. E Sim, que loucura, né, o meu? que eu trabalho, o resultado é em 5 minutos, perfil lipídico em 2 minutos. Então, eu sempre Não, quis. peraí, vamos fazer um jabazinho então aqui no meio. Isso tudo aí tem na próxima? Tipo, eu não sabia desse perfil lipídio Tem. aí. Então, Conta da a gente hemoglobina trabalha. Ó, peraí, deixa eu contar minha experiência como diabético. Eles furaram meu dedo, igual o lancetador é o mesmo lancetador, né? Não tinha diferença. Não foi que foi mais sangue ou menos sangue. É o mesmo lancetador. Furou meu dedo, eu coloquei o dedo lá num. Eu não lembro onde foi, numa fitinha, alguma coisa do tipo. Eles colocaram numa máquina, apertaram o botão e em 5 minutos, sem eu precisar ficar consultando nenhum aplicativo, saiu a minha hemoglobina glicada, meu. Muito louco. Então, é isso? A próxima tem esse tipo de tecnologia, meu? Conta aí um pouquinho, eu curti. Então, eu entrei esse ano com o lançamento do glicosímetro. E, na Legal. verdade, a próxima trabalha bastante. A empresa chama Vitra e eles fizeram uma linha de point of care, né, de testes rápidos, chama Próxima para estar próximo mesmo a pessoa. E aí fizeram, agora na pandemia, testes de Covid, foi o primeiro, né, a ser registrado dentro dos Pô, que legal. laboratórios. E eles viram que era sazonal, que ia passar a pandemia e, lógico, ia diminuir o número de testes. Então, eles pensaram, o que eu vou trabalhar que a pessoa vai usar sempre? Diabetes. Aí eles começaram a trabalhar com produtos para diabetes. Então, Pô, que legal, a meu. gente trabalha muito na jornada, né, da pessoa com diabetes, toda a jornada. A gente está trazendo também um spoiler, muita coisa Ah, legal. Ano que louco, vem eu já vou spoiler da falar, mas coisa. muita coisa legal. E uma coisa legal também que eu achei dentro da empresa é que antes não tinham pessoas com diabetes trabalhando no escritório. A gente está finalizando o aplicativo, a pessoa também tem diabetes, mas dentro do escritório não. Aí eu achei legal isso, porque para a pessoa trabalhar, acho que ela precisa entender das nossas dores, ela precisa, Sim. né, entender onde dói o calo, o que incomoda, porque igual a gente falou, são desafios diários e para um conforto maior, precisa entender quais são as nossas dores. E aí eu entrei começo desse ano, né, com o lançamento do glicosímetro. A gente sabe que tem vários glicosímetros no mercado, mas o nosso é como se fosse o melhor de cada. Gotinha pequena, muito rápido, visor grande, ejetor de tiras. Então, o glicosímetro, as tiras são bem mais baratas, então acesso a todo mundo. Ganhamos várias licitações para ser bem conhecidos. E agora, em agosto, tem uma nova RDC dentro das farmácias que elas podem fazer vários testes. E a gente tem um Legal. aparelho que mede a hemoglobina glicada e um que mede o perfil lipídico. Então, dentro das farmácias, a gente tem só profissionais da saúde que podem fazer, mas o resultado do perfil lipídico, triglicérides, LDL, HDL, colesterol total, 2 minutos, 5 Ah, microlitros em cada espaço, muito pequena a gota, e hemoglobina glicada 5 minutos com uma gotinha de 4 microlitros, quer dizer, muito pequena e um resultado muito preciso, porque é a mesma base do HPLC de laboratório, então afinidade por boronato, que é um método excelente, você viu, com resultado que é muito rápido e preciso. E mais para frente, começo do ano, a gente vai lançar um que mede cetona e ácido úrico, também um glicosímetro, ô com os louco. novos medicamentos, isso agora no congresso da SBD a gente viu que é muito legal, porque com os novos medicamentos, né, para pessoas com diabetes, a gente viu que aumenta muito a quantidade de cetona. Então, esse aparelhinho vai ajudar bastante. E um novo sensor
que a gente já está na fila do registro. Ô, louco, essa é novidade, tá hein, meu? Isso é novidade. Não, são 3 registros, né? Inmetro, Anatel e Anvisa. A gente já passou por um registro, a gente está aguardando mais 2. Anvisa acho que é o que demora um pouquinho mais. Mas, se Deus quiser, segundo semestre a gente já consegue estar lançando. Também a gente está trazendo também outros dispositivos que ajudam bastante também a vida da pessoa com diabetes. A gente está pesquisando, vendo tudo que tem de modernidade para estar trazendo para cá. Vai ter bastante novidade boa. Eu acho que quanto mais possibilidade, sabe? Eu acho que até lá no congresso lá a gente fez algumas postagens, alguma coisa. E sempre tem uns malucos, uns haters que vêm, pô, essa indústria aí, isso é muito caro. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, é o custo de tudo que tá acontecendo. A tecnologia, né? O custo da tecnologia é altíssimo, de registro é altíssimo. E eu acho que, assim, isso de concorrente, de ter gente a mais, é igual quando eu trabalhava com insulina. Muita gente falando de insulina, insulinização oportuna, faz com que muita gente que não ia se controlar tenha um cuidado maior e um bom controle. Então, mais gente falando do cuidado de medir, de ter um sensor a mais, visitando e falando da necessidade, né, de estar sabendo quanto que está a glicemia, eu acho que tem pessoas com diabetes para todos os dispositivos, para todo mundo. Eu acho que é tão importante isso, né, de mais gente falando da importância do autocuidado, a importância, né, da gente estar ferindo a glicemia. Então, tanto com sensor quanto com glicosímetro, tem tanta gente que ou não sabe que tem diabetes ou que nem mede. Então, eu acho que todo mundo tinha que estar unido. E, na verdade, na indústria estão, porque eu acho que mais gente falando é mais pessoas se cuidando. Eu acho que tem mais possibilidades, sim, gente, com certeza, né, para todos com certeza. Acho que a concorrência acho que a concorrência é sadia, né? Porque, pô, pra gente gera possibilidade. Caramba, que legal, meu. Daqui a pouco tem mais e mais, e no final, mais pessoas são salvas. Um exemplo prático. Minha glicemia agora, pô, comecei o episódio lá com 170. Ela foi para 190 e chegou em 200, tá? 209 agora, mas ela já começou a fazer uma curva para cair. Mas quando o meu aparelho, a Dani nem percebeu, ela tava falando aqui, meu aparelhinho deu um alarme sutil, falando, bateu 200, eu já apliquei mais 2 unidades aqui, para ele baixar um pouquinho mais. Então, até eu terminar o papo aqui, eu já tô com a glicemia em queda e ela vai voltar pro normal. Eu cheguei em 200, não era o ideal, até porque hoje eu tava o dia inteiro, eu tava 100% do alvo, não tinha saído do meu alvo 70 até 180. Mas, imagina se eu não tivesse isso. Sabe o que ia acontecer? Eu ia terminar o podcast, eu ia medir minha glicemia e ele ia estar quase 300, porque ele ia continuar subindo. Aí eu ia tomar insulina, aí eu ia ter que esperar mais 2 horas para medir de novo, avaliar quanto que está, para ver se eu tomo mais insulina, para ver se eu tenho que comer alguma coisa. Isso funciona para muitos de vocês aí, inclusive, que estão nos ouvindo aí. Mas se você não tiver pelo menos isso, não vai funcionar. Não tem como. Então, eu ter um sensor aqui agora, por exemplo, pô, que nem aquele cara falou que sensor é luxo. Luxo a minha glicemia, eu ter que esperar minha glicemia chegar em 300 para mim ter que corrigir ela, porque agora à tarde eu decidi tomar um copinho de café puro com 2 gotinhas de adoçante, que eu não gosto de nada muito doce, e eu comi um flan da Low Sucar. Eu costumo fazer gelatina e flan deles, porque é uma sobremesa diet com baixa adição de açúcar, mas aí talvez pelo hambúrguer que eu comi no almoço e pela gordura dele, a minha glicemia subiu mais um pouquinho. E se eu não tivesse essa informação e o sensor? Glicemia 300. Então, para mim não é luxo, é a possibilidade, ela tava 209, 206 agora, já começou a cair. Então é a possibilidade de eu ter um manejo da minha glicemia antes de eu ter um problema com a minha glicemia. É a possibilidade da gente ter um tratamento da diabetes antes que o diabético, por falta de informação, tenha aí uma complicação, uma retinopatia, uma amputação, uma má cicatrização. É o que falta de informação, né, Dani? Eu fiquei muito tranquilo, Dani, e mais confiante ainda do que eu sempre falo para as pessoas. Teoria da conspiração. Eu acho que tá todo mundo caminhando juntos aí para que talvez a cura ainda não veio, mas que estamos caminhando para uma melhoria. É fato, né, meu? Dá pra gente ver isso todo dia, né? Uma coisa legal que você falou isso de informação, eu tava falando do trabalho. Eu tenho diabetes. E como é importante não só quem tem diabetes, mas
todo mundo família, que lida com alguém que tem diabetes no trabalho, como é legal isso para a gente, né? A gente como pessoa, como ser humano, como a gente fica feliz. Quando eu entrei, eles já trabalhavam, já sabiam na teoria, né, como que funcionava, mas não tinha ninguém que tivesse do lado aplicando insulina o tempo todo, medindo. E no começo, o escritório inteiro me olhando, porque eu sempre seguia a vida normal, claro, medindo 1000 vezes e tomando insulina. E aí agora a gente vai almoçar, todo mundo tem um cuidado de ver o quanto tem de carboidrato, eles comem um docinho depois, até diminuir o docinho, porque eu falei, a gente vai engordar agora. Se começar a comer não só, né, por ter diabetes, mas lógico, o doce engorda, Claro. já cortei. Mas já cortei, não, já diminuí. Mas é tão legal isso, até quem tá junto, né? As mães, os cuidadores, o vizinho. Eu escuto histórias tão bonitas, né? De pessoas que ajudaram, que família inteira virou diabético tipo 3 e começou a comer direito. Eu acho que é tão legal isso, né? Também quem está ouvindo e não tem diabetes. Estar junto com a gente, porque a nossa vida não é fácil. Eu acho que esses desafios já são tão difíceis que se tiver alguém que ajuda ou que seja parceiro, eu acho que é tão legal isso, né? Eu acho que vale mais do que muita coisa, do que dinheiro, do que coisa material. Eu acho que A essa gente veio pra ser luz, né, cumplicidade... Dani? Eu acho que resume a isso, né, meu? Então, pô, uma possibilidade que nem você vai de ser uma cobaia, vou falar assim, porque às vezes eu também sou cobaia nos lugares que eu vou, o pessoal fica, pô, diabetes, como que é, né? Como que funciona e tudo mais. Eu acho que a gente se sentir como um exemplo de coisas boas, puta, é maravilhoso, meu. Né? Às vezes você que tá ouvindo a gente aí tá meio fragilizado por conta da diabetes, tá tipo chateado, mas pô, você pode ser um exemplo das pessoas perguntarem, mas por que que você não come tudo isso? Por que que você não mistura arroz, batata e macarrão? Você falou, porque são 3 carboidratos e não faz sentido alimentar o ser humano na composição biológica dele comer 3 carboidratos no mesmo prato. Não tem outra explicação, não é porque eu sou diabético. Aí, Sim. claro, por eu ser diabético, isso vai me influenciar muito mais que você, mas que é ruim pra mim e pra você. Aí, putz, as pessoas falam, caramba, então a diabetes não é limitação. Na verdade, é possibilidade, é um controle melhor. Puta, eu acho muito legal isso quando as pessoas me olham e falam, pô, que legal, vou repetir porque isso é bom pra mim também, né? Muito louco, meu. Não, com certeza. Agora a gente foi para o congresso, que você falou que a gente se viu lá em BH. Muito engraçado, eu mostrei para eles o meu gráfico no congresso e meu gráfico num dia normal. No congresso Sim. era altos e baixos. Eu falei, olha o que é um dia estressado, pega avião e vai até lá e leva as Ô, Dani, coisas. no E meu stand tinha pão de queijo e doce de leite. Você comeu doce de leite lá. Vocês não têm ideia, galera, o que era aquilo. eu espero Aí mais era. doce de leite, porque Pô, acabou e meu. eu fiquei Era, era, apaixonada por era gente. difícil controlar a glicemia ali, meu. Teve 2 dias que eu nem almocei. Foi pão de queijo, dadinho de tapioca, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí o Dani falou, eu, tipo, pô, eu vi as pessoas chegando ali comendo, e até às vezes perguntam, mas você não vai comer agora? Eu falo, não, peraí, eu tô esperando 15 minutinhos aqui em Insulina Agir, porque meu pão de queijo bate forte, então peraí, vou comer só 2, não vou comer. É isso, né, meu? Então, pô, eu comi de tudo, eu vi que você comeu de tudo, a gente consegue Dá ali vontade de jogar na. às vezes, não dá? De jogar para cima, mas aí você fala, eu continuo com diabetes, não dá. Dá Bora, vontade né? de falar, o diabetes vai embora, mas não vai, Não, então não tem que dá pra gente sentar e querer. continuar. Tipo, às vezes eu vejo mães que vêm perguntar pra mim, nossa, mas meu filho às vezes. Eu falo, gente, é uma criança, tem que viver, tem que fazer. Tem que ser a Dani com 12 anos que foi pra Argentina, porque senão a gente fica. A gente acaba travando o nosso filho ali, travando até a gente mesmo, de nos gerar possibilidades de a gente conseguir evoluir, pô, da gente conseguir literalmente ser a gente. Então, eu tinha medo de hipoglicemia de madrugada, então hoje eu uso um sensor que me dá um alarme caso eu chegue próximo daquela hipoglicemia de madrugada. Então pronto, eu resolvi esse meu problema. E aí eu vejo muitas pessoas que falam, pô, eu acordo, às vezes até pessoas com condição de ter um sensor, ah não, eu acordo de madrugada várias vezes para poder medir a glicemia, ou todo dia às 3 horas da manhã eu acordo meu filho, meço a glicemia dele, vou dormir, eu falo, meu, você já perguntou se seu filho gosta disso, meu? Se ele curte acordar 3 horas da manhã, se ele não chega na escola cansado por conta disso, porque eu odiaria, eu tive uma. Pô, que merda falar isso, mas eu tive um benefício de ter. Minha mãe era diabética, é diabética. Então ela entendia ali o esquema e Ela não me tem um ou acordava dois.
Minha mãe é tipo, na verdade, minha mãe, ela provavelmente é uma lada. Ela descobriu diabetes com Olha trinta só. e dois anos. Minha tia foi diabética tipo 1, só que minha tia faleceu em 85. Ela teve diabetes ali, na época, zero informação, descobriu diabetes Sim. nos anos 80 ali. Aí ela teve um período de coma, foi pro hospital, voltou do hospital, fizeram uma festa em casa, ela queria comer batata frita. Aí ela comeu um monte de batata frita. Aí teve uma hiperglicemia noturna, uma parada cardíaca e acabou falecendo. Então ela meio que voltou pra casa pra ter essa despedida com batata frita. Então talvez se ela não tivesse uma despedida com batata frita, ela poderia comer batata frita a vida inteira, um pouquinho, com insulina, numa informação muito melhor. Mas a falta de informação, naquele caso lá, levou minha tia embora, com 17 anos. Muito louco, né? Então eu sinto essa dor da minha mãe, a preocupação da minha mãe quando ela descobriu que eu era diabético, que ela já tinha a sensação de tipo, pô, vai dar merda, agora, né? Porque era a informação que tinha na época, vai dar merda. Aí ela viu o filho, falou, puta, vai dar merda com ele também, não acredito, meu. E a hora que ela viu e eu comecei a me cuidar, eu comecei a buscar melhores informações, comecei a questionar o médico, a mudar o tratamento junto com o médico. A minha mãe começou a se ligar que, pô, peraí, então a diabetes não é o médico que vai me dizer como cuidar. Eu preciso entender como cuidar e o médico vai ser o meu amigo. Aí começou a rodar muito melhor. Então, o tratamento é meu, né? O tratamento é seu, não é do seu médico. Seu médico, eu aposto que o meu médico lá, pô, o doutor Fernando, adoro ele, mas eu duvido que ele tá pensando em mim agora. E ele tá certíssimo, imagina. Ele tem que pensar nos, sei lá, nos 1.000 pacientes dele o tempo todo. Não tem condições. Então é a gente que tem que cuidar disso. A gente designa muito pros outros, mas acho que é a gente. Então, Dani, pra gente poder encerrar o nosso bate-papo aí de possibilidade. Ó, se tinha algum diabético desmotivado aqui no começo do podcast, a gente vai sair construindo foguete aqui depois, meu. Mas eu queria que você respondesse pra mim uma pergunta que eu faço pra alguns participantes. Não faço pra todos, pra alguns bate-papos mais, vou dizer assim, mais profundos. Mas essa pergunta remete a muito ao que a gente é realmente em essência, ao que compete a gente, ao que faz com que a gente seja luz, seja um exemplo, seja uma ponte transformadora no mundo. Então conta pra gente, quem é você, mas sem falar o que você faz? Aí é difícil, hein, meu? É mais Ó, difícil devia que ter me curar preparado. uma hipo, hein, meu? Sim, quem sou eu? Mas sem falar o que faz, hein? Sem colocar nenhum chapéu. Mãe, pode ser ou Ah, também? Dani, eu não sei, Dani. Aí é com você, meu, pô. Para mim, mãe, acho que tá até na frente de ter diabetes. É uma coisa para Pô, mim que legal. que me dá força para me cuidar. Então, acho que tá na frente. Acho que não. Eu tento. É difícil, você devia ter me preparado. Não, pô, Me se eu te passado vários preparar, para se eu te preparar, sai do cérebro, tem que sair do coração, entendeu a Sim, diferença? Não, não não pode, pô. sei. Isso Não, aqui. verdade. Então, eu acho que mãe em primeiro lugar, com certeza. E eu acho que a gente, não só quem tem diabetes, acho que as pessoas vieram ao mundo com propósito. Então, acho que eu, graças a Deus, encontrei o meu. Isso fico muito feliz. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, está aqui para ajudar alguém, para fazer alguma coisa muito boa, para. Então, eu acho que eu sou uma pessoa feliz, quem é a Daniela? Uma pessoa muito feliz por ter conseguido, apesar de ser muito chato ser diabética, eu consegui fazer com que isso ajudasse e que eu fosse feliz no trabalho, em casa, em tudo, com diabetes. Até ajudou em várias coisas ter diabetes, mas eu acho que é isso. Eu acho que temos um propósito e a gente tem que encontrar esse propósito. Com certeza sempre dá para ajudar alguém, ou na área da saúde, ou com o que você faz, ou ser artista, ou ser independente do que você é. Então, acho que é isso. Sou uma pessoa super feliz. Mãe, de novo, isso eu vou repetir 1000 vezes, porque eu sempre achei que eu não ia poder ser mãe, então para mim é uma coisa muito forte, que a vida inteira me falaram que eu não ia poder ser, e eu sou. E tem uma de 17 e uma de 10, e graças a Deus
Passou estão numa ótimas. faculdade, aí a mãe tá orgulhosa, tô Passou, sabendo, vai mano. fazer a segunda fase agora da USP, passou em duas faculdades, não, é o maior orgulho. Ai, louco. E, não, mas eu me cuido de verdade, assim, me cuido para ver crescer, para ver elas terem a vida delas. Eu sei que filho é para o mundo. Eu ainda estou trabalhando isso na minha cabeça. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa feliz por ter encontrado como ajudar o próximo. Pô, Acho que e falar mais é sinceramente eu acho choro. que. Pô, boa, a intenção é essa. Brincadeira. Mas eu acho que o maior exemplo que a gente pode deixar pros filhos, acho que é esse, né? É literalmente. Eu vejo às vezes, claro, a gente tem que entender condição sociocultural, mas eu vejo às vezes muitos pais abandonando a vida deles pra às vezes se sacrificar ao nível do filho até perceber o sacrifício e ele justifica que tudo isso é pro crescimento do filho. Mas aí o filho cresce com uma impressão de que ele precisa tá sempre se sacrificando para poder fazer as coisas, que a vida não tá permeada na felicidade e no propósito, tá permeada na condição e na grana. E aí quando a gente ancora o ter para poder chegar no ser, isso aí pode ruir em qualquer momento. Então, eu acho que é muito louco essa, por isso que eu te trouxe aqui, por isso que eu falei, Dani, vamos gravar um episódio, porque desde o nosso primeiro contato você me acolheu com carinho, um carinho de, pô, ele também é diabético, ele sabe o que eu passo, eu sei o que ele passa. E através de você eu pude conhecer tecnologias que literalmente eu não conhecia e que me possibilitaram ser um diabético mais feliz, mais tranquilo. Então, eu acho isso muito louco, meu. Eu acho que, assim, eu não tenho vontade, nem a Carol, por enquanto, de termos filhos. A maternidade, a paternidade não impera como uma missão na nossa vida, hoje, especificamente. Mas ser o exemplo através do que a gente faz, eu acho que é a melhor forma, literalmente, da gente exercer, acho que é a premissa até da nossa essência, que é ser luz. É independente, não adianta a gente chegar no local, eu vejo aquelas pessoas que falam: ah, mas eu tratei mal ele porque ele me tratou mal. Aí eu pergunto, tá, mas quando você vai parar de tratar as pessoas como um espelho? E você vai ser você, geradora de luz. Te trataram mal? Quebra isso. Ah, fizeram o que você não gosta? Faz o que você gosta. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, até você que tá ouvindo a gente entender o degrau entre isso. Talvez porque você nunca tenha testado. E geralmente porque você nunca tenha testado. Mas quando você começar a observar que você pode quebrar os padrões e não fazer com que eles continuem um ciclo, você pode transformar a diabetes naquela coisa que era um inferno na sua vida em algo tranquilo. Então, eu estar com a diabetes hoje 200 poderia ser o. Ai, meu Deus, olha lá, ó, de novo, a diabetes estava 200, já saí dos 200, ó, 199 Deixa eu ver o caindo. meu. Eu E comecei com é, 190, vamos ver quanto que tá Pô, agora. meu, e é literalmente isso, é a gente entender as possibilidades, entender aí que nem sempre, né, a gente vai conseguir tá com a diabetes perfeita. Às vezes, a diabetes é uma parada que às vezes um mais um dá 3. É muito louco, eu não consigo explicar isso. Mas quando um mais um tá dando 12, 117, ó, Tony, aqui, Bonitinho, meu. quase um unicórnio. Ô, louco. Mas eu tive um unicórnio ontem à noite. Eu até postei lá na página. Falei, pô, unicórniozinho lá. Mas eu acho que é isso, né, meu? A gente entender que tem possibilidades quando a gente literalmente assume a nossa missão, entende o que a gente faz. E, Dani, eu queria te agradecer, porque esse foi um dos episódios, assim, mais legais, acho que mais motivadores, principalmente para as pessoas que estão um pouco chateadas com a diabetes, sabe? Meio que, não, pô, sou diabético, não dá para fazer nada. Pelo contrário, né? Eu acho que independente do que você estiver fazendo aí, faça o melhor que você pode, aonde você tá agora. Porque às vezes eu vejo o cara falando, pô, eu não consigo uma promoção pra gerente na minha empresa, mas você como assistente não tá fazendo o seu melhor, cara. Ah, eu não consigo lá, tô brigando com a minha esposa, mas você como marido ou como esposa tá fazendo o seu melhor sem se preocupar com o outro. Então, na sociedade, no seu bairro, entre os seus amigos, você tá sendo um exemplo, um ponto focal de luz ali. Eu acho que entender isso e tornar isso leve faz com que a vida flua. E aí, literalmente, é o que você brincou. Diabetes vira um detalhe, a gente acaba, pô. Eu imagino você, eu faço isso nas empresas, nos clientes que eu vou, mas não são clientes que trabalham com diabetes. Eu imagino a satisfação de quem trabalha com diabetes poder olhar pra você e falar: é assim então realmente que funciona. Então, tipo, pra mim, quando você fala com o aparelho da próxima, tem o dispensador da fitinha. Meu, pra mim isso é mágico.
Porque eu odeio pegar a fitinha com a mão lá, encosta o sangue, cai no chão. Ah, é uma merda aquilo. É um detalhe, é um detalhe. Claro, é um detalhe. Mas eu tenho o botãozinho do lado ali pra mirar no meu lixinho e pau, jogar a fitinha ali. Ah, isso me deixa tão contentinho, porque eu tenho que fazer esse exame no mínimo 365 vezes por ano. E é um saco, né? Todo dia furar lá o dedo lá. Então é isso, Dani. Obrigado, meu. Obrigado aí por essa inundação, por esse transbordo de inspiração e de possibilidades, né? Mostrando que, meu, a gente como diabético... Aí eu vou fazer uma brincadeira, um jabá, meu, a gente tem que estar próximo, né? Para que as coisas ali, proximamente Ó, como a palavra ali... é bonita, a gente colocou uma palavra legal. Meu, Não, eu que agradeço todo o acolhimento, a amizade desde o início. Sabe quando você fica à vontade? Acho que você ia conseguir tirar coisas até que eu não posso contar da empresa do que vai vir, porque eu não fico tão à abusei, não vontade. abusei, deixa aí, senão, Não, eu pô... fico Ó, tão à mas vai vir vontade, é novidades, verdade. hein, meu? Fico super à vontade com você. Obrigado por todo esse acolhimento mesmo, amizade. E estamos aí, estamos juntos para melhorar a vida de todo mundo. Pô, galera, e bora, meu, assim... eu já sorteei aparelhinho da próxima no Diabeticano, você já conhece, é só de brincadeira, né? Mas depois acessa lá o perfil deles, conhecem eles, vê o que eles têm de produtos, vê o que eles têm de possibilidades. Vai estar aqui na descrição do episódio também o Instagram da Dani. Chama a Dani lá pra encher o saco dela, fala: Dani, você me motivou a ser mãe, meu. A Dani vai adorar, a Dani vai ficar falando de mãe com você aí um bom tempo, meu. Então, é isso. Não fique sozinho, não faz... A gente é 10% da população. Vocês estão de brincadeira, que vocês estão aí solitários aí, só com esse podcast como amigo seu diabético. Não. Procure, eu tenho certeza que se na sua cidade não tem um grupo de diabéticos, se você achar um, vai lá no posto de saúde da sua cidade e fala lá com a moça, fala, ó, se aparecer algum diabético aqui, fala pra ele me chamar, ó, tá aqui meu telefone. Aí você cria um grupo. O grupo é duas pessoas já é um grupo. Aí você põe a terceira, vira um grupo com 3 pessoas. Aí põe 4, vira um grupo com 4 pessoas. Aí vai aumentando, galera. E aí vai tendo um monte de diabético lá. E vocês podem fazer um encontro diabético, pode virar um evento diabético. Eu conheço pessoas que começaram assim e hoje tem uma associação diabética reconhecida aí no Brasil inteiro. Então é isso. Associem-se, juntem-se, fiquem próximos. Próximos, essa palavra é muito boa. Porque eu acho que o ser humano, na máxima potência dele, quando ele, aliás, na máxima performance dele, quando ele se junta com outras pessoas, aí ele vira uma grande potência. E essas potências aí modificam, mudam o mundo, geram possibilidades. Então, Dani, de novo, meu, obrigado, tá? Obrigado aí por mostrar pra gente que dá pra ser nutricionista, dá pra ser mãe, dá pra trabalhar na indústria farmacêutica, dá pra dar estrelinha, dá pra fazer tudo, né? Não dou mais, eu dava, vou até tentar um dia desses. Dava, hein, meu? Boa, boa. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Galera, tamo junto. Confiem, porque às vezes a gente tem essa desconfiança de que, pô, as empresas estão aí pra poder levar o nosso dinheiro e tudo. Sai dessa, meu. Sai dessa. Eu acho que a gente tem que confiar literalmente e acreditar que o futuro é a evolução e vai trazer pra gente, literalmente, novas possibilidades. Tamo junto. Obrigado por ter nos ouvido até o final desse episódio. E até o próximo episódio do Diabeticast, galera. O podcast diabético. Tamo junto, fui! Valeu, Dani!